Olá, queridos irmãos e amigos que nos acompanham sempre nessas meditações, sempre com base no presente diário. Este domingo nós vamos falar sobre o assunto da confiança. E o texto bíblico que nós temos hoje para ver fala sobre a Nova Jerusalém, ou seja, aquilo que vai acontecer após essa vida. Novos céus e nova terra, de acordo com o livro de Apocalipse, no capítulo 21. Vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então vi grande voz que vinha do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É uma parte do capítulo 21 de Apocalipse falando sobre novos céus e nova terra. Evidentemente, você deve ter entendido já que está falando da vida futura dos salvos com Deus. Aquilo que as pessoas sempre dizem assim: quando eu morrer eu vou para o céu, ou fulano morreu, está no céu. Acontece que esse céu que a Bíblia fala é a terra restaurada. A Nova Jerusalém desce dos céus na terra. E aí, então, Deus habitará, tabernacular para sempre conosco. Então, tudo será realmente visível, nada mais é de sombra, tudo é a realidade tal qual ela é. Como diz o apóstolo Paulo, agora eu vejo como que no espelho, não vejo a realidade total, mas um dia verei tal qual ele é. Muito bem, é isso então. Agora o assunto de hoje é confiança. O nosso presente diário está dando essa sugestão de confiança e está nos contando uma experiência bem interessante, que uma pessoa se perdeu e ficou extremamente cansada e também sedenta. Ela não tinha mais como sobreviver, mas ela avistou uma cabana abandonada, distante, e conseguiu chegar até lá. E qual não foi a sua surpresa? Ela encontrou naquela cabana uma fonte, ou melhor, um poço, mas o poço tinha uma alavanca para puxar a água que estava lá embaixo. Aí ele se arrastou, já morrendo mesmo de sede, se arrastou até o lugar daquela alavanca, daquele poço, e percebeu que não tinha água. Mas ele olhou assim de lado, tinha uma garrafa cheia de água. Mas junto com a garrafa tinha uma mensagem dizendo assim: se você quiser tirar a água desse poço, você tem de usar a água dessa garrafa dentro da fonte para poder tirar o ar. E então ela puxará a água. Aí ele ficou num dilema: e agora? Eu estou morrendo de sede. Eu bebo a água da garrafa ou jogo a água da garrafa no local para ter mais água? Ficou naquela dúvida, não sei o que eu vou fazer. Mas ele resolveu então ter confiança naquela mensagem e colocou água, ou seja, esvaziou a garrafa e executou a alavanca, e a água veio jorrando pouquinho, mas com pouco saiu bastante água para descedentar a sua sede. Sabe, a gente encontra muitas pessoas que dizem assim: eu nunca vi Deus, Deus nunca falou comigo, eu não acredito que Deus existe, etc. Tal. Muito embora as coisas que ele criou, dizem, estão aí, eu estou vendo, mas eu não vejo. Então como é que eu vou saber que existe uma realidade além desta vida? Ou seja, em outras palavras, que existe vida depois da morte. Esse é um dilema realmente muito grande, e as pessoas ficam sempre a perguntar, não é? Então, dizem que dois companheiros, um ateu e um outro crente, estavam conversando sobre essas perspectivas. Então, o que cria disse para o outro: olha, se porventura não houver vida nem Deus depois da morte, eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Agora, se porventura existe vida e depois da morte, você perdeu tudo.
porque está falando a Bíblia é de vida eterna, não é essa vida passageira. Pode prestar atenção que muitas pessoas vivem nesse dilema. Isso significa que nós precisamos confiar na mensagem. Confiar na mensagem para poder ter o resultado. E a mensagem que nós estamos falando que é preciso confiar é a palavra de Deus. É ela que nos fala de Deus. É ela quem melhor nos fala também da vida eterna, dos céus. Então, você diz assim, eu não sei se isso vai existir. Eu não sei se tem vida depois da morte. Então, aproveita seus 30, 40, 50, 60, 80 anos e etc. Tal. Depois de 80 anos não tem jeito, é enfado e canseira. Aproveita esse tempinho e tudo bem, aproveita e perde a eternidade. Ou seja, não está preparado para a eternidade se Deus existe. E se porventura não existisse, a pessoa viveu aqui. Quem é que vive nesse mundo 30, 40, 50, 80 anos, com tudo favorável, com tudo na felicidade, com tudo de acordo com o seu querer, de acordo com o seu desejo? Claro que não tem. A vida é cheia de percalços, a vida é cheia de surpresas, a vida é cheia de altos e baixos. Não tem como, não é? Então, o que é que a gente precisa aprender? De acordo com esse texto que nós lemos na Bíblia, o que a gente precisa aprender é acreditar, crer na mensagem. Se aquele homem morrendo de sede não tivesse crido, ele não teria resolvido o problema dele realmente, da sede, e ele, por ter crido, ele resolveu deixar aquela garrafa cheia e o aviso para um outro perdido que, porventura, como ele, passasse por essa situação. Meu amigo, meu ouvinte, realmente as coisas é assim. Muita gente troca a salvação, como Esaú, no livro de Gênesis conta, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Muita gente correndo atrás de um prato de lentilha. Ou então, como um filho pródigo, abandona a casa do pai e vai comer a comida dos porcos em terra estranha. Muita gente quebra a cara por não crer na mensagem. Hoje a nossa palavra é essa: creia na mensagem. A mensagem é a palavra de Deus. Ela fala do nosso futuro eterno. Quando a gente crê, quando a gente confia na mensagem, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único caminho, verdade, salvação e vida. Deus abençoe. Até uma próxima meditação. Em nome de Jesus. Amém.